Fala turma, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta com mais um vídeo. Vamos falar agora da organização criminosa. Na verdade, nós vamos falar da organização. Nós vamos trazer questões e comentar sobre organizações criminosas. Para isso, para você ter base para isso, a responder as nossas questões, eu convido você a ver o vídeo que nós temos no canal já. Já está no ar, você pode ver lá. Crimes que fala sobre associação e organização criminosa. Lá já está explicado especificamente tudo. E aqui nós vamos responder as questões lá. Vai lá, veja os vídeos e depois responde aqui as nossas questões. E aí também, muitas das vezes, só aqui com a leitura aqui com as nossas questões e alguns já ajuda também. Já vai ajudar muito para questões. De repente, se você só quer ver questão, pode ver aqui. Mas para mais detalhes, eu recomendo que você veja primeiro o vídeo, né? Que está lá sobre o crime de organizações criminosas, aliás, associação e organizações criminosas, e depois venha para responder aqui, que aí vai ficar melhor para você, tá bom? Bora lá? Vamos para as respostas. Antes, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá? Bora falar aqui, vamos trazer as questões, né, sobre crime de organização criminosa. Vamos falar sobre isso, que esse conteúdo tem base legal na Lei 12.850 de 2013. A lei, então, que traz aí a organização criminosa e define como uma associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas seja superior a 4 ou que tenha caráter transnacional, tá bom? Isso aí é a base e a característica aí, portanto, aí da organização criminosa, tá bom? Bora lá? Bora para as perguntas, né? Questões aqui para você e você vai aí dar aquele nosso combinado, né? De você parar aqui, responder e depois dar o play e ver as nossas respostas e comentário. E depois comentar e dizer se você acertou ou se você errou, tá bom? Beleza? Bora lá? Vamos fazer assim? Organização criminosa exige a associação de, no mínimo, 4 pessoas. Tempo! E aí, qual é a resposta? A gente, inclusive, falou no começo aqui do vídeo, né? No slide passado a gente falou sobre. E aí? Certo, a resposta certa, tá? O artigo 1º da... Aliás, o artigo 1º do parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013 estabelece expressamente, está lá escrito na lei, né? Letra de lei. Mínimo 4 integrantes para ser, portanto, aí, para caracterizar aí a associação criminosa. Então, a resposta é corretíssima, tá bom? 2. Constitui requisitos da organização criminosa. Vamos lá, associação de 2 pessoas. E aí? Ali, lá em cima falou mínimo 4, então isso já elimina, né? 2B, associa-se 3 sem divisão de tarefas. Será? Elimina também, né? 4, aliás, 4 o quê? C, associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas. Epa! Será? E D, associação ocasional para praticar um furto. E aí? C, né? Resposta tá clara aí. Resposta C, além do número mínimo de integrantes, é indispensável também uma estrutura organizada de divisão de tarefas, né? A gente falou lá no início, lá isso também está expresso na lei, tá bom? É a letra C, portanto, a resposta aqui da nossa questão 2, tá bom? Questão 3, vamos para 3, né? Vamos ver o que diz a questão 3. A divisão de tarefa é elemento caracterizador da organização criminosa? E aí? Tempo! O que você acha? Divisão de tarefa caracteriza? Sim, resposta certa, é isso mesmo, tá bom? A divisão de tarefa de função é uma das características, né? Da lei, do que caracteriza aí, portanto, a organização criminosa, né? Pode ser até informal, não precisa necessariamente ter documentado, tá? Mas uma organização, a divisão mesmo que informal, sem divisão de, como é que fala, descritinha, tá? Já caracteriza, tá bom? Beleza? Tem que existir para que possa caracterizar. 4. A organização criminosa diferencia-se da associação criminosa por quê? Bom, exige apenas 2 pessoas?
B. Exige 4 ou mais pessoas estruturada e organização de tarefa. C. Não exige finalidade criminosa. Ou D. Só existe quando há violência. Resposta? Bingo! Vamos lá, gente. Cadê? 4. Resposta é B de bola. Sim, né? Existe então aí 4. E a estrutura são organizada também. A divisão de tarefa é uma das características e o que diferencia da associação. A associação, ela é 3, né? 3 ou mais pessoas. A organização é 4 ou mais pessoas. Então, tá aí a diferença de uma coisa para outra. 5, questão 5. O que a questão 5 traz? A organização criminosa somente existe quando os crimes forem praticados com violência? E aí? Precisa de violência para caracterizar aí a organização criminosa? Tempo! E aí, o que vocês acham? Errado, né? A lei não exige violência, a finalidade pode ser prática de diversos tipos de infracionais penais que atendem aos requisitos legais. Então, não necessariamente, tá bom? Então, errado. 6. São características da organização criminosa, exceto, que não é, tá? Exceto é o que não é, tá? Não é característica. Divisão de tarefa, caracteriza? E aí, o que você acha? B. Estrutura organizada. É organizada? C. 4 ou mais integrantes. 5. Reunião ocasional para um único crime. A resposta é... E aí? D, né? Que não é, no caso aqui é o que não é, exceto é o que não é característica, tá? Então, no caso, a divisão de tarefa, sim. Estrutura organizada também. 4 ou mais integrantes, sensacional. O que no caso da a não reunião ocasional? Não, tem que ter reunião sim. Se não tiver reunião, não é, né? Então, errado. Então, a opção D é a resposta da questão 6 aí, portanto, tá bom? 7. A organização criminosa pode ter divisão informal de tarefa? Pode ou não pode? E aí? Responda sim, pode sim, tá? A própria lei prevê a divisão de tarefa que ela pode ocorrer sendo informalmente, tá bom? Tá expressa inclusive na letra de lei, tá? 8. Para a Lei 12.850 de 2013, a organização criminosa busca: letra A, apenas lucro financeiro. B, vantagem de qualquer natureza. C, apenas vantagem política. E D, apenas vantagens patrimoniais. O que está expresso na lei lá? Tá na lei isso, ó. Resposta B, vantagem de qualquer natureza. Tá bom, gente? É a resposta, portanto, aí para a nossa questão 8. 9, vamos para a questão 9. O que diz a questão 9? Uma organização criminosa pode praticar crimes de caráter transnacional. E aí? Sim, né? Tá expresso, tá na lei lá, ó. Expressamente na lei. Resposta certa, tá? É das definições que tá lá expresso na lei. Questão 10. O crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa possui pena de... O crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa possui pena de 1 a 3 anos? Será? Reclusão de 3 a 8 anos e multa? Reclusão de 6 a 12 anos? Ou D, detenção de 2 a 4 anos? Qual é a pena? Tempo! Letra B é a resposta, tá bom? Reclusão, portanto, de 3 a 8 anos, também previsto lá na lei, no artigo 2º da Lei 12.850 de 2003, que prevê, então, a pena de 3 a 8 anos, além de multa, tá bom? Então, é a previsão legal lá, tá bom? 11. Vamos para 11. O que diz a 11? A organização criminosa exige necessariamente 4 ou mais pessoas? Resposta... Certo, certíssimo, tá bom? Resposta sim, 4 ou mais pessoas.
12. A divisão de tarefa precisa ser formalizada por escrito. E aí? Tempo. Precisa? Não, não, errado. Não precisa, tá? A divisão pode ocorrer de modo informal, tá bom? Então, errado a 12. 13. A organização criminosa exige estrutura ordenada entre seus integrantes. Os caras têm que se organizar direitinho, certinho, tá? Ordenada, tudo. Sim, né? Certo, resposta certa. 14. A organização criminosa é regulada, aliás, é regulamentada pelo Código Penal? A organização criminosa ela é regulamentada pelo Código Penal? E aí? O que vocês me dizem? Aonde está dizendo qual lei? O Código Penal fala da organização criminosa? Tempo! Errado, galera. A organização criminosa ela está na Lei 12.850 de 2013, tá? É a lei que disciplina, então, aí a organização criminosa, tá bom? Então, a resposta na 14 aí tá errada, tá bom? 15. A associação criminosa e organização criminosa possuem exatamente os mesmos requisitos? E aí? Tempo! Tanto a organização quanto a associação é a mesma coisa? Errado, né? Bom, há diferenças importantes quanto ao número de integrantes, no caso a associação é 3 ou mais, já a organização é 4 ou mais, né? A estrutura e os elementos que caracterizam são distintos, então, errado a resposta aí da nossa 15, tá? Bom, vamos fazer aqui um quadro comparativo para a gente entender, então, aí os tipos, né? Dos crimes, né? Base legal, as normativas, né? E tanto da organização quanto da associação criminosa. Bora lá? Base legal para associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Já a organização criminosa é a Lei 12.850 de 2013, tá? Número de integrantes mínimos ali, ó. Na associação 3, já na organização é 4, tá? Na associação criminosa, a estrutura organizada não é um requisito, já na organização, sim. Divisão de tarefa, na associação criminosa não existe, né? Não existe, não é um requisito para ser associação criminosa. Já na organização, sim, mesmo que de forma informal, é um requisito, tá? Divisão de tarefas, como já disse. Finalidade, cometer crimes. Na organização criminosa é obter vantagem mediante infrações penais previstas na legislação. A pena da associação é de 1 a 3 anos, já da organização criminosa é de 3 a 8 anos, além de multa, tá bom? Dica importante para você concurseiro, tá? 3 pessoas é a associação criminosa que está previsto no artigo 288 do Código Penal. Já a organização criminosa são 4 pessoas. O crime está na Lei 12.008, está previsto 4 pessoas. Organização criminosa, Lei 12.850 de 2013. Organização criminosa exige a estrutura ordenada, divisão de tarefa e finalidade de obter vantagem de qualquer natureza, tá bom? A Lei 8.850 de 2003 também disciplina importantes meios de investigação, como a colaboração premiada, ação controlada e infiltração de agentes, temas frequentes cobrados aí, portanto, aí, em concursos, principalmente na área policial e tribunais. Tá bom? Beleza? É isso, mais um vídeo aqui da nossa série. Trouxemos aqui algumas questões e falamos um pouco mais aí sobre a organização criminosa, tá bom? Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos com mais no próximo vídeo.